Ali, pessoal, a manta acústica dela, ó, ela tem um reforço aqui. Ela não é selada. A parte de cima. Aqui o alto-falante dela. A construção dele. Fala, pessoal do som, sejam bem-vindos ao super unboxing com review da mais nova caixa de som Pulse, lançamento de 2024, a Pulse Storm 2 SP514. Graças a Deus, eu consegui trazer ela em parceria com a Pulse e nesse vídeo, além do unboxing com super review, eu irei te mostrar o teste de potência dela, com 2 decibelímetros, teste de grave e de subgrave com decibelímetro. Irei te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela. Irei te mostrar também o tamanho dos ímãs dos alto-falantes dela. Irei te contar os pontos positivos e negativos na minha opinião. Por isso, se você interessou, deixa o like para me ajudar a trazer mais caixas de som para a gente fazer esse super unboxing com review. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som e bora começar abrindo a caixa. Aí, pessoal, antes de tirar ela da caixa, vou te mostrar o que vem junto com ela. Aqui temos um cabo de alimentação e aqui um guia rápido. Beleza, bora voltar para o unboxing. E aí está, pessoal, caixa de som Pulse Storm 2 SP514. Bora começar a conhecer ela com detalhes? Aqui, pessoal, começando na parte de trás, temos espaço para celular ou tablet. O acabamento dela aqui lembra aço escovado. Aqui 2 entradas P10 para o microfone. Aqui para o volume do microfone. Esse daqui para o eco do microfone e nenhum dos dois roda infinito. Aqui entrada USB e aqui uma entrada auxiliar P2. Aqui reforço nos graves. Se apertar e segurar, ele retrocede a música. Se apertar uma vez só, ele volta a música. Aqui avança e retrocede a música. Aqui play e pause. Se apertar e segurar ele, desconecta o Bluetooth. Na função rádio, apertar e segurar ele, ele vai buscar automático as estações que estiverem com uma melhor recepção. Clicar 2 vezes, vai desconectar o TWS. Aqui, pessoal, é o botão de volume. Ele roda infinito, porém ele tem uma leve escala e por ele também, deixa eu tirar esse plástico aqui para ficar melhor para vocês verem. Aí aqui, pessoal, se você apertar ele te dá a opção de regular o agudo, menos agudo e mais agudo. E se você apertar mais uma vez, vai te dar a opção de regular o grave, menos grave, mais grave. Apertou de novo, ele já volta para o volume. Aqui, esse aqui é o botão de ligar e desligar ela e também de trocar os modos, tipo colocar na função rádio, na função Bluetooth. Se apertar ele 2 vezes seguidas, ele entra na função de procurar TWS. Esse daqui é para você escolher qual a função no LED dos alto-falantes você quer deixar. Se eu não me engano, ela tem 9 funções e se apertar e segurar, ela apaga os LEDs. Beleza. Esse daqui é a função de repetir e aqui são equalizações pré-programadas. Aqui na frente dela, próximo ao visor, nós temos um segundo acabamento meio fosco, não é igual aqui daqui de cima, mas também é bacana porque não arranha tão fácil. Aqui já temos o acabamento Black Piano. Segundo a marca, ela tem 2 alto-falantes de 3 polegadas e aqui 2 de 10 polegadas, ao qual ela produz 1500 de potência. Aqui temos um efeito de luzes, como se fosse um estrobo. Aqui embaixo também é acabamento Black Piano, a tela de proteção com o logo da marca. Aqui os dutos de ar dela. Aparentemente ela tem manta acústica, pessoal. Não dá para ver muito bem se é um compartimento separado do outro. Quando a gente abrir para poder medir os ímãs dos alto-falantes dela, a gente vai descobrir. Aqui também temos um efeito de LED. Vamos ver, espera ela acender. Aí, aqui o segundo alto-falante de 10 polegadas e aqui embaixo também temos um efeito de LED. Aqui o duto de ar dela também, mas aqui embaixo temos os pezinhos dela, tem até uma altura bacana. Aqui, pessoal, vindo acompanhando aqui, eu não tô vendo nenhuma imperfeição. Aqui em cima também não. Aqui temos um outro material que também não arranha tão fácil.
e ela é de madeira. Vamos ver na parte de trás. Aqui temos a antena FM, porque ela tem rádio FM. Uma alça para poder transportar ela. Descendo aqui, eu não estou vendo nenhuma imperfeição. Aqui talvez um pouco de cola. Aqui as rodinhas dela. Aqui em cima o local do cabo de alimentação, o liga e desliga e algumas informações dela. Aqui embaixo eu também não estou vendo nenhuma imperfeição. Subindo aqui também não. Vamos virar ela. Desse lado aqui também não vi nenhuma imperfeição. Vamos descer aqui. Também não. Agora que te apresentei com detalhes a caixa de som Pulse Storm 2 SP514, vamos para o teste de potência dela com 2 dB. Só que antes, eu queria te falar o seguinte. Infelizmente, devido à direito autoral, eu não consigo fazer esse teste com outras músicas. Só que lá no Shorts, eu consigo colocar ela para tocar a música que você gostaria de ver nela tocando. Por isso, comenta aqui no vídeo qual música você gostaria de ver tocando na Pulse Storm 2 SP514 e se inscreva no canal, porque eu vou postar lá no Shorts um vídeo exclusivo para você que pedir aqui nos comentários, certo? Então, bora pro teste de potência.
Vamos agora para o teste de grave da caixa de som Pulse Storm 2 SP514 e logo em seguida eu irei te mostrar o teste de subgrave. 100 Hz. Noventa Hz. Oitenta Hz. Setenta Hz. Sessenta Hz. Vamos agora para o teste de subgrave da caixa de som Pulse Storm 2 SP514 e logo em seguida eu irei te mostrar o tamanho dos ímãs dos alto-falantes que ela possui. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. Vamos agora desmontar a Pulse Storm 2 SP514 toda para medir todos os ímãs dos alto-falantes dela. E logo em seguida eu irei te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela e também os pontos positivos e negativos. Aqui, pessoal, os ímãs dos alto-falantes 3 polegadas estão tampados. É a primeira vez que eu vejo assim. Eles são soldados. Eu tentei levantar aqui, não está levantando. Vou forçar não, porque eu estou com medo de quebrar. Mas aqui deu para você ter mais ou menos uma noção. Vamos voltar isso para o lugar e vamos medir os de 10 polegadas. Aqui, pessoal, não vai dar pra gente medir muito bem como é que tá aqui, porque ela é soldado e eu não tô conseguindo puxar mais do que isso pra gente poder ver. Ali, pessoal, a manta acústica dela, ó. Ela tem um reforço aqui, ela não é selada, a parte de cima, aqui o alto-falante dela, a construção dele. Vamos desmontar o de baixo para a gente tentar medir. Vamos ver se por aqui dá pra gente ter pelo menos uma noção desse ímã dela. Aqui, pessoal, aparentemente tem 2,5. Deu 8. Pelo menos uma noção pra gente poder medir o de baixo vai dar pra gente ter aqui. Vamos ver se o de baixo a gente consegue tirar ele mais pra gente poder medir. Deixa eu voltar ele pro lugar pra não ficar forçando
os fios. Esse ficou bom, pessoal, esse deu pra mexer legal. Aqui é a construção dele. Também é soldado por dentro. Vou arrumar essa manta acústica aqui. Ah, ela tá aqui, ó, na conexão, por isso que ela ficou dessa forma. Deixa eu ver se eu corto ela e coloco ela aqui. Ela tá colada. Aqui ela tem mais um reforço. A parte de cima dela. Aí, pessoal, nós medimos certo mesmo. Tem 8 centímetros. E aqui 2,5, 3. Mais para 3, né? 3 centímetros. E um detalhe, se com esse vídeo você interessou em adquirir uma Pulse Storm 2 SP514, com esse cupom, direto no site da marca, você consegue 10% de desconto, seja para adquirir ela ou qualquer outra caixa de som da marca. Combinado? Então agora vou te contar os pontos positivos, na minha opinião, da caixa de som Pulse Storm 2 SP514. Começando aqui na parte de cima. O espaço para celular é bom. Esse acabamento tipo aço escovado, esse aqui na frente e o das laterais, aonde é de madeira, me agrada, pois não arranha tão fácil. O design do painel e a forma que os botões ficaram também me agradaram. Ter duas entradas P10 com botão de volume e eco independente eu gostei, assim como ter entrada USB e P2, rádio e Bluetooth 5.3 com TWS. As equalizações pré-programadas me agradaram, assim como a equalização manual. O botão de volume retroiluminado eu gostei, assim como os 9 modos de cores rítmicos nos LEDs dos alto-falantes. O visor ficou em uma posição que me agrada. Ter grade de proteção é bom, pois elas são bem fáceis de tirar para limpeza, e o logo da marca nelas eu também gostei, assim como os 3 estrobo. Aqui, aqui e lá embaixo, coração. Aqui embaixo ela tem pezinhos com uma altura boa. Ela ser de madeira com manta acústica me agrada. O arremate na parte de trás é bem feito. As rodinhas são boas. Ela ser bivolt automático, ter cabo removível e alça de transporte aqui em cima me agrada. A antena nesse formato é bom, pois posso emendar mais um pedaço de fio para ela ficar com uma recepção de rádio melhor. Porém, se fosse uma entrada coaxial, seria melhor. Que já falando em ser melhor, já vamos entrar nos pontos negativos da caixa de som Pulse Storm 2 SP514. Continuando aqui na parte de trás. Eu senti uma falta de uma conexão RCA, seja saída ou entrada. O liga e desliga, juntamente com a conexão do cabo de alimentação, poderia ter ficado aqui em cima, para facilitar o acesso. Nisso, quando você liga e desliga ela toda, mesmo deixando na função rádio e sem volume, quando liga ela de novo, já começa na função Bluetooth e com volume no 9. Faltou cantoneiras de proteção aqui nas laterais e também alças de transporte. Poderia ter uma tela de proteção aqui nos dutos para evitar que animais e insetos entrem dentro dela. O acabamento Black Piano eu não gosto, pois arranha muito fácil. Os alto-falantes terem fios soldados eu não gosto, pois dificulta na manutenção. O modelo de grade de proteção deveria ser o mesmo, que aqui, como você pode ver, esses são maiores do que esse. Aqui no visor, pelo espaço dedicado, poderia ser maior. Os botões do painel deveriam ser todos retroiluminados. Faltou a opção de avançar e retroceder pastas, assim como um controle remoto. A equalização manual, toda vez que você troca as equalizações, faz um efeito sonoro que eu achei bem desnecessário. A música de saudação de quando liga ela, deveria ter uma forma de desligar. Os botões do volume e eco do microfone poderiam ter ficado aqui nas laterais para poder ter uma espécie de tampa nas conexões para não pegar tanta poeira. E o local para celular ou tablet poderia ser vazado dos dois lados para poder comportar tablets de qualquer tamanho na posição horizontal. Esses foram os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre a caixa de som Pulse Storm 2 SP514. Vamos agora para a minha opinião sobre a qualidade sonora dela.
que é o seguinte: ela tem um agudo muito forte, sobrepõe o grave com facilidade, ideal para quem pretende jogar um som bem longe. Apesar dos alto-falantes de 10 polegadas serem emborrachados, eu percebi mais grave misto, puxando bastante para grave de ataque. Contudo, no máximo, nas músicas que eu tenho o costume de usar para testar as caixas de som, eu não percebi ela distorcendo. Porém, não é da forma que me agrada. No meu gosto, ela me agradou mais na equalização sertanejo combinado com equalização manual, com menos 5 em agudo e mais 10 em grave, mais o Mega Bass ativado. Aqui nessa playlist tem a Pulse Storm 2 SP514 tocando as músicas que vocês pediram aqui nos comentários. Vem conferir para você conhecer ela ainda com mais detalhes.